Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre a história do Brasil, Brasil colônia. Vamos lá? Bem pessoal, a história do Brasil teoricamente começa no dia 22 de abril de 1500 com a chegada dos portugueses aqui. Porém, a história do Brasil ela vai muito além disso, porque quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil não era um país desabitado, sem ninguém morando. Mas, de acordo com os europeus, a história dos europeus, a nossa história começa em 22 de abril. Então vamos lá. Quando os portugueses chegaram aqui, de início, eles não encontraram nenhuma grande riqueza para ser explorada, visto que eles estavam passando pelo momento do mercantilismo, onde a acumulação de riqueza era extremamente importante. Quando chegaram aqui, a única coisa que eles encontraram para exploração foi o pau-brasil, que inclusive era um produto assim, de muito valor na Europa. Devido à exploração dessa madeira, você tirava uma seiva de dentro da madeira que podia colorir as roupas, os móveis, etc. Esse tipo de exploração, inicialmente, foi realizado através do trabalho indígena. Era um trabalho realizado através do escambo. Os índios cortavam a madeira, transportavam até os navios e recebiam bugigangas em troca. Essas bugigangas eram espelhos, cachaça, cigarros, enfim, vários tipos de bugigangas em geral. Esse foi o primeiro tipo de exploração realizado pelos portugueses na nossa terra. Mas, como eu disse, o Brasil não forneceu de cara grandes riquezas, então não houve interesse imediato de colonizar esse território. Por isso, eles ficaram vindo aqui esporadicamente para explorar esse pau-brasil, para tirar esse pau-brasil. Essa exploração fez com que outros países tivessem interesse no nosso território, devido ao descaso dos portugueses. O Brasil era meio que abandonado, então para cá começaram a vir ingleses, franceses, holandeses, que são países que ficaram fora do Tratado de Tordesilhas, um acordo entre Portugal e Espanha. Bom, para evitar de perder esse território, o rei português resolveu então começar a colonização no Brasil. Não porque ele queria definitivamente colonizar o território, é porque ele estava com medo de perder o nosso território. Porque os piratas também faziam a exploração do pau-brasil. Então, para evitar a perda do território, ele resolveu trabalhar com a colonização. Bom, então vamos agora para o início da colonização. É chamado de fase do açúcar. A partir de 1530, o rei de Portugal resolveu então que deveria se colonizar o Brasil para não perder esses territórios. Essa fase, a partir de 1530, nós já chamamos de período colonial. O Brasil deixa de ser pré-colonial para se tornar colonial. O rei de Portugal resolve, então, organizar uma primeira expedição, na qual ele entrega o comando para o Martim Afonso de Souza, que tem como alguns dos seus objetivos povoar o território brasileiro, expulsar os invasores que estão tentando tomar a terra, enfim, controlar os ataques indígenas, etc. Dentre também, um dos objetivos é tentar trabalhar com a cana-de-açúcar. Feito isso, o rei começa então a organizar as famosas capitanias hereditárias, divididas em faixas litorâneas. Serão 13, porém dessas 13 só 2 darão certo. A de Pernambuco, que vai trabalhar exclusivamente com a produção de cana-de-açúcar, e a de São Vicente, que está sob o comando de Martim Afonso de Souza. Porém, lá na capitania de São Vicente, uma das suas prioridades será a subsistência, distribuir gêneros alimentícios para o restante da colônia. Como eu disse, essas capitanias não deram certo. Por falta de incentivo da própria coroa, por falta de investimentos dos donatários. Aliás, as pessoas que recebem as capitanias hereditárias serão conhecidas como capitães donatário. E ela recebe o nome de capitania hereditária porque ela é passada de pai para filho. Porém, elas não podem ser vendidas, apenas transferidas de pai para filho. Quando o capitão donatário recebia do rei essas propriedades, essas faixas litorâneas, ele recebia junto 2 documentos extremamente importantes. A carta de doação, que eram os direitos que o capitão donatário teria de exploração, de tentar enriquecer, explorar toda a natureza, tentar tirar metais preciosos, plantar cana-de-açúcar, escravizar os índios para trabalhar. Ele recebia também o foral, que eram as obrigações dele, capitão donatário, para com o rei, pagamento de impostos, prestação de contas, enfim, etc. Mas não dando certo,
o rei, ainda temeroso de perder esse território, resolve então criar o famoso governo geral, que é uma tentativa de organizar a colônia brasileira, uma tentativa de controlar mais essas capitanias que estavam meio que a deixar assim sozinhas. Então ele tenta melhorar a administração da colônia. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que tinha, dentre os seus objetivos, conter os indígenas, os ataques indígenas, também expulsar os invasores, também controlar a administração da colônia. Nesse momento, a colônia brasileira sofria vários ataques, não só dos índios como dos piratas, dos invasores. Para ajudar o Tomé de Souza na sua administração, foram criados alguns cargos específicos para ajudá-lo, como, por exemplo, o ouvidor-mor, que tinha como objetivo administrar a justiça. Temos o capitão-mor, que era a vigilância da costa, para tentar impedir os ataques estrangeiros. E o provedor-mor, que tinha como objetivo principal controlar as riquezas e tentar arrecadar os impostos de forma mais organizada. O governo geral, ele não pôs fim às capitanias hereditárias, ele apenas tenta organizá-la. Assim como também, além desses 3 auxiliares para ajudar a organizar a colônia, ele também, dentro do governo geral, tem a criação das câmaras municipais, que também tem como objetivo ajudar o governador na administração da colônia. Dentro dessa Câmara Municipal só podem participar os homens bons, que são os homens ricos. Portanto, mais uma vez, a população mais pobre não tem acesso, então, à administração pública. Os pobres já ficaram de fora da distribuição das terras nas capitanias hereditárias, mais uma vez fica de fora na questão da política, a política da região, a política municipal dessa época. Portanto, esse problema é bem mais antigo do que a gente pensa, principalmente na questão do Brasil. Os pobres, mais uma vez, estão de fora. Bom, a sociedade da colônia. Depois de organizado o governo geral, vamos falar agora sobre como foi formada essa sociedade. Essa sociedade ela é formada da seguinte forma: o senhor de engenho, que é um patriarca, é a pessoa que comanda a sua região, a sua fazenda, a sua produção. Você tem alguns poucos trabalhadores livres e você tem o trabalho escravo. Inicialmente, como eu disse, o trabalho era realizado pelos índios. Os índios foram os primeiros a serem escravizados. Depois, com a recusa dos índios, nós tivemos então o trabalho escravo negro-africano. Os escravos, eles eram trazidos da África em navios negreiros extremamente lotados para trabalhar aqui na produção do engenho, da cana-de-açúcar. Com isso, essa sociedade ela não tem muita mobilidade social, isso é muito difícil de acontecer. Essa mobilidade praticamente não há, e você tem um número muito grande de escravos que eram extremamente explorados e maltratados. Bom, a economia dessa época, a economia colonial, ela era basicamente voltada para o engenho de açúcar. A produção da cana-de-açúcar nos engenhos, que aliás, manter um engenho dentro da sua fazenda não era uma coisa muito barata, por sinal era muito caro, porque era como se fosse uma mini fábrica dentro da sua fazenda, então precisava de altos gastos. Mas depois de montado o engenho, você precisava da mão de obra para trabalhar. Como eu disse, é a mão de obra escrava, que rendia muito dinheiro no transporte da África para o Brasil. Os traficantes de escravos ficaram muito ricos com isso nessa época. Mas, enfim, vamos voltar ao engenho. O engenho, então, ele tem como principal objetivo a produção do açúcar, da cana-de-açúcar, para vender para o mercado europeu. Esse era um produto extremamente valorizado, o açúcar era muito caro. Aliás, a cana-de-açúcar é um produto de origem asiática, que foi trazido para cá pelos portugueses, que tinha como seu objetivo vender para a Europa. Porém, nessa época, nós estávamos sobre o regime do Pacto Colonial. O que significa o Pacto Colonial? Que a colônia brasileira só podia negociar diretamente com Portugal. Então, os portugueses vinham aqui no Brasil, compravam o nosso açúcar para redistribuir na Europa. Qual era o objetivo com isso? Fazer com que a metrópole portuguesa ganhasse muito dinheiro. Não que a colônia brasileira estivesse perdendo dinheiro, não. Aqui os senhores de engenho também ganharam muito dinheiro com isso. Porém, se não tivesse essa intervenção dos portugueses, teriam ficado mais ricos ainda.
Lembrando, mais uma vez, que essa sociedade, a distribuição econômica é extremamente desigual. As pessoas nem todas serão ricas, como os senhores de engenho. A maioria das pessoas serão trabalhadores assalariados, a sua grande maioria de escravos, pessoas que sofrem muito, não só os trabalhadores livres como escravos. Quem vai ganhar muito com isso serão os senhores de engenho e os comerciantes portugueses. Bom, aproximadamente no ano de 1580 nós temos o problema da União Ibérica. O que significa isso? A união das duas coroas, a coroa de Portugal e a coroa da Espanha. Como que isso começou? Aproximadamente no ano de 1578, Dom Sebastião, então jovem rei de Portugal, resolve ir para uma batalha contra os mouros da África, né? E por lá ele desaparece. Como ele era jovem, não teve tempo de deixar um herdeiro, a coroa portuguesa fica vaca. Assim, o seu tio-avô, o então cardeal Dom Henrique, é colocado no seu lugar como rei de Portugal. Mas como ele era já um senhor de idade, além de religioso, ele também não tinha herdeiros. Com isso, pouco tempo depois, no ano de 1580, ele morre, também não deixa herdeiros. E aí é que começa a questão problema da sucessão da monarquia. Quem que vai assumir a coroa depois disso? O rei Filipe II, então da Espanha, que era descendente, que era parte da família dos reis portugueses. Ele era neto de Dom Manuel, né, que era seu avô, que tinha sido rei de Portugal. Ele se acha então no direito de assumir a coroa portuguesa também. Tiveram alguns problemas, alguns comerciantes portugueses não aceitavam, não queriam essa união de Portugal com a Espanha, mas ele ameaça invadir, fazer uma guerra, por fim ele acaba conseguindo e se coroa como rei da Espanha e de Portugal, unindo os dois países, por isso é chamada União Ibérica. Com isso, alguns países inimigos do Filipe II, rei da Espanha, se sentem no direito, então, de invadir a colônia portuguesa, que no caso o Brasil. Isso vai acontecer mais especificamente com a Holanda. A Holanda é que vai atacar mais, porque o Felipe II da Espanha era bastante rival da Holanda. Eles tinham vários problemas de posses territoriais, enfim, problemas entre Espanha e Holanda. Os holandeses sentem no direito de invadir a colônia portuguesa, que no caso é o Brasil. Aproximadamente no ano de 1640, houve uma guerra em Portugal conhecida como Restauração, onde os portugueses conseguem, enfim, acabar com a união das duas coroas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola. Essa guerra da Restauração põe fim, então, a essa dinastia dos Filipes, iniciando, então, em Portugal, agora, a dinastia de Bragança, iniciada por Dom João IV, pondo fim a essa dominação espanhola. Bom, como eu disse, a colônia portuguesa passou por vários processos de invasão, mas a mais acentuada, a que teve mais consequências, a que teve consequências mais fortes, foi a invasão dos holandeses. Em 1630, os holandeses, então, invadiram e dominaram a região do Nordeste brasileiro, mais especificamente na região de Recife. Sob o comando de Maurício de Nassau, ele transformou a cidade de Recife numa cidade bastante moderna. Além de transformar a cidade numa cidade moderna, ele também trabalhou e incentivou a produção de açúcar, de cana-de-açúcar, emprestando dinheiro para os senhores de engenho para modernizar suas fazendas e aumentar a produção da cana-de-açúcar. Com o fim da União Ibérica, então, os portugueses e brasileiros de Pernambuco resolveram então se juntar para tentar expulsar os holandeses daqui. Essa guerra é conhecida como Insurreição Pernambucana. Em 1654, os pernambucanos, junto com os portugueses da região, resolveram então expulsar os holandeses. Essa guerra ficou conhecida como Insurreição Pernambucana, quando definitivamente eles expulsam os holandeses da colônia portuguesa. Assim, os holandeses se mudam então para as Antilhas e começam a produção da cana-de-açúcar lá, e uma das principais consequências aqui na colônia portuguesa é a decadência da cana-de-açúcar. Definitivamente, nesse momento, a produção de cana-de-açúcar entra em decadência total, dando espaço a novas áreas de trabalho, como, por exemplo, a mineração, iniciando-se assim o ciclo do ouro no Brasil, que foi descoberto pelos bandeirantes paulistas, né? Tentando encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro,
Mas isso aí fica para uma próxima aula, quando a gente for falar de ciclo do ouro, a independência do Brasil, enfim. Fica para a próxima aula, falou?